Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rômulo e nós vamos conversar nessa apresentação, neste vídeo, sobre o trabalho A Trilha dos Morcegos, Jogo, Educação Ambiental e Científica Não Formal. Vamos lá! Então, como eu falei, meu nome é Rômulo Matheus Duarte, sou professor do Instituto Federal do Paraná, de Umuarama, e também são autores deste trabalho o professor Dr. Henrique Hortêncio Filho, da UEM de Maringá, professor Dr. Carlos Magalhães Júnior, também da UEM de Maringá, e a professora doutora Gisele Duarte, também do Instituto Federal do Paraná de Umuarama. Então, nossa pesquisa abordou o assunto morcegos e como levar conhecimento a respeito dos morcegos para ambientes não formais e formais, mas majoritariamente ambientes não formais, que é o que a gente encontra hoje acontecendo no nosso mundo pandêmico atual. E por tratar de meio ambiente, também é um assunto super pertinente, porque nós vivemos num cenário político onde o meio ambiente está sendo colocado de lado, leis estão sendo revogadas, e isso tem trazido destruição e transtorno para o meio ambiente como um todo, e principalmente falando aí de florestas, fauna, flora. Então os morcegos são extremamente importantes, assim como qualquer outro animal, possui importância extrema aí nos ambientes em que estão inseridos. Os morcegos possuem 39%, representam 39% das espécies na região neotropical das espécies da classe mamália. São os únicos animais que apresentam capacidade de voo verdadeiro, os únicos mamíferos. São fundamentais aos ecossistemas, como todo animal, atuando na polinização, predação de insetos também, que são prejudiciais à agricultura. Porém, eles são, pela grande parte da população, vistos como animais repugnantes, pouco carismáticos e até mesmo assustadores, né? Em função de uma série de lendas e mitos que foram disseminados pelas mídias, aí, como filmes, novelas, livros, gibis, e também porque eles possuem hábitos diferentes do nosso. Repousam de cabeça para baixo, têm hábitos noturnos, e o ser humano tem esse problema, né? O que eu não conheço, eu não gosto. O que eu não conheço, eu não quero conhecer. Então, os morcegos sofrem preconceito nesse sentido. Fato apresentado por essa pesquisa de Hortêncio Filho e Magalhães Júnior, onde 36% dos entrevistados afirmaram que procuram matar o morcego ao deparar-se com ele. E aí o nosso produto desse nosso trabalho é um jogo de tabuleiro. Por que jogo? Bom, segundo Okumura Cavaleiro, o jogo didático em sala de aula ou fora dela é estratégico, pois aguça o interesse do aluno colocando o desafio como objeto motivador. Então, ainda Antunes vai mais longe ainda. O jogo é o mais eficiente meio estimulador das inteligências. Porque no jogo o aluno tem que ser autor do seu próprio aprendizado. Ele tem que descobrir, ele tem que tentar, ele tem que responder as perguntas, os desafios. Então ele passa de ser alguém passivo que só recebe informação, por exemplo, em aulas apenas expositivas, e ele passa a procurar informação através de dicas, através de orientações, e assim ele vai aprendendo brincando. Aqui é a imagem do tabuleiro. Aqui nós temos uma imagem no formato mesmo de tabuleiro, aqui na impressa em material PVC, com toda a sua característica de tabuleiro, que foi uma versão inicial, um protótipo, ainda era parte dos morcegos, e aí o nome final ficou Trilha dos Morcegos. Então aqui vocês podem ver bem como que é o tabuleiro. Aqui uma evolução dos pinos dos jogadores, do protótipo até a versão final houve algumas evoluções. A primeira versão era um morcego caricato aqui, impresso em impressora 3D. Depois partimos para um trabalho manual em porcelana fria, também caricato ainda, para tentar chamar a atenção pelo carisma. Porém, a melhor versão, mais efetiva, foi a dos morcegos propriamente com as suas características morfológicas, porque assim o jogador, ao escolher o seu pino, ele já entra em contato com essas características dos morcegos das espécies e assim já começa a interagir com informação, já começa a receber informação. Isso aqui é um tabuleiro de informações, um card, uma carta de instruções sobre como o jogo funciona. Aqui a curiosidade de como foram feitos então os pinos jogadores. Então nós temos à esquerda aqui a imagem real do morcego Artibeus lituratus e aqui a imagem do pino jogador respeitando as características morfológicas dele. Eu vou passar rapidinho, quem quiser ver com detalhe depois pode ir pausando o vídeo. São 5 espécies representadas. Existem cartas representando cada um dos pinos justamente para trazer informações científicas a respeito desses morcegos, já que esse jogo procura levar divulgação científica em ambientes não formais, então tem que ter informação científica. Por exemplo, Molossus rufus aqui, onde ocorre, Amazônia, Floresta Atlântica, assim por diante, alimentação, insetos.
Importância ambiental, controlador de pragas prejudiciais à agricultura. Aqui no Glossophaga soricina, onde ocorre, todas as regiões do Brasil, possui tamanho, cabeça do corpo entre 45 e 61 milímetros. Alimentação, pólen, néctar e pequenos insetos. Importância ambiental, polinizador. E assim por diante. E aí as perguntas dos jogos, a pergunta das cartas, quer dizer, seriam assim, por exemplo, dificuldade 1, todas as espécies de morcegos alimentam-se de sangue? Verdadeiro ou falso? E aí existe uma curiosidade, em cada uma das cartas, existe uma curiosidade que é referente àquela pergunta. Por exemplo, nessa, das mais de 1.300 espécies de morcegos catalogadas, apenas 3 alimentam-se de sangue. Então, essa é a curiosidade. E assim por diante, cada pergunta com a sua resposta e uma curiosidade sobre aquela questão da pergunta. Aqui nós temos uma imagem das cartas, onde está aqui o nível de dificuldade, qual é a pergunta, se é verdadeiro ou falso, em amarelo a resposta correta, e aí você sabia, que é justamente essa curiosidade que eu estava falando. Essa dificuldade, né, é a dificuldade 1, 2 e 3, e o aluno joga um dado, o jogador joga um dado, como esse aqui, ó, usando a torre de lançamento. Vou mostrar para vocês aqui, essa torre, já vou falar dela. Joga o dado aqui em cima e ela cai na base da torre com um número. Por exemplo, nesse caso, tirou 5. Se o aluno responder uma dificuldade 1, ele vai poder andar 5 vezes 1, se ele acertar. Se fosse uma dificuldade 2 e ele tirou o número 2 do dado, ele ia andar 2 vezes 2, 4. Ele ia poder andar 4 casas. Aqui está um processo, aqui, a foto da impressora, a foto 3D do projeto da torre lançadora. E aqui ela sendo impressa, foi um processo de 25 horas para terminar a impressão da torre. E aqui, muito importante agora, foi criado também uma versão de baixo custo para que esse jogo possa ser impresso em qualquer local, em qualquer escola, em qualquer casa, com um mínimo de custo. Então existe uma versão dos pinos jogadores para impressão. Então aqui nós temos a versão aqui em pino, aqui nós temos a versão para impressão e aqui como ficou em uma impressora preto e branco, depois do pino dobrado e colocado a basezinha dele para ele ficar de pé. Então baixíssimo custo. Aqui o card, a carta de impressão de todas as espécies de morcegos, indicando onde dobrar e a base, assim por diante. Aqui também nós criamos a questão da embalagem, uma embalagem levando em consideração os 3 R's, que é reduzir, reciclar e reutilizar. Então, essa aqui é uma embalagem de batata frita, de salgadinho aí, e aí a versão impressa pode ser dobrada, enrolada e armazenada aqui dentro. No manual do produto também tem a orientação passo a passo de como fazer essa embalagem aí, reciclando materiais. Aqui uma foto, né, do conjunto, o tabuleiro, a torre, os morceguinhos aqui, as cartas do jogo e também a embalagem aí reciclada. Então, quando a gente chegou em sala de aula para aplicar, quando falamos o motivo do jogo, que seria morcegos, tivemos algumas reações positivas e negativas. Por exemplo, positivas, ai que lindo, legal, eu gosto de morcegos, curti. E algumas negativas, como credo, ai que nojo, eu odeio morcego. Essas negativas são muito interessantes porque revelam justamente esse preconceito existente sobre esses animais. Foi dividido em equipes para jogar e cada equipe tinha um líder que era responsável por ir na sua frente, na sua vez lá na frente, jogar o dado, tirar a pergunta, ler para que a equipe respondesse. E aí no final do jogo nós tivemos aí umas verbalizações bem interessantes, por exemplo, nossa, eu nunca pensei que os morcegos eram importantes para a agricultura. Outra, gostei, vamos jogar outra partida, por favor. Outra, eu quero ter um morcego de estimação. Outra, onde tem para comprar este jogo? Outra, achei muito bom porque aprendemos jogando. Então, são frases que demonstram que nós tivemos um resultado positivo na aplicação desse jogo. E aí, na nossa conclusão, nós entendemos que o jogo cumpriu seu papel, levou informação, criou um ambiente divertido em sala de aula, um ambiente de competição, onde os alunos se envolveram, torceram, batiam palma, aplaudiam, vaiavam. O professor teve que intervir algumas vezes pedindo para que os alunos baixassem o tom, porque eles estavam extremamente motivados. E aí é isso, gente. Esse vídeo rapidinho para aguçar a curiosidade de vocês. O material está disponível, é só procurar e encontrá-lo no repositório do Prof. Ciambi aqui de Goiôerê. E eu também, como autor, e os demais autores estão à disposição para qualquer outra dúvida. Um abraço para vocês e até mais.